Elaboração do treinamento de força. Sabe? Não sabe? Vai aprender hoje aqui. Hoje eu vou te ensinar a montar um treinamento para enfatizar a força motora, a força muscular do teu cliente ou a tua mesmo. Meu amigo personal, minha amiga personal trainer, acadêmico ou acadêmica de educação física, marombeiro ou marombeira, hoje você vai sair daqui sabendo elaborar o seu treino. Agora, o seguinte, se você não é profissional de educação física, procure um profissional de educação física qualificado para a elaboração do seu treinamento. Não se meta a treinar sozinho porque você pode se dar mal. E você, meu amigo, ou acadêmico ou profissional de educação física, se prepara que hoje a aula vai ser fantástica. Então, ó, já se inscreve no canal Fiz e uma Molezinha do Exercício, tá? Ativa as notificações, né? Se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações, assiste as videoaulas anteriores, daqui a pouco eu coloco aqui, vai aparecer em algum lugar os vídeos das outras videoaulas que vocês devem assistir até chegar a este nível aqui. Curte, comenta, divulga o canal, manda para as pessoas próximas a você, para os seus amigos. Vamos fazer o canal crescer, vamos fazer o canal evoluir. Você vai ver na videoaula de hoje, você vai aprender muita coisa bacana, mas muita coisa bacana, beleza? Vem comigo então. Meus amigos, para a gente falar de prescrição do treinamento, a gente tem que identificar algumas variáveis aqui. Então, de acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, nós precisamos, para a elaboração do treinamento, pensar em todas essas variáveis. Então, a gente tem que pensar na ação muscular, na seleção do exercício, na ordem dos exercícios, a execução deve seguir uma ordem ali objetiva para a gente pensar na força, só ressaltando, a gente ainda não vai falar sobre a hipertrofia. Na verdade, a gente vai falar sobre a hipertrofia, mas as recomendações aqui são para aumento de força, tudo bem? E no vídeo anterior você viu o quanto é importante aumentar a força do cliente, principalmente nas primeiras fases de treinamento. E aí eu já enfatizo para você o seguinte, aumentando a força do seu cliente nas primeiras fases ali, nas primeiras semanas, por exemplo, você tem também ganho de massa muscular. Além disso, pessoas avançadas precisam aumentar sua força, precisam fazer periodicamente treinamento de força para também ganharem massa muscular. Então não dá para a gente negligenciar o treinamento de força, tudo bem? Então a gente precisa nas ações musculares, seleção dos exercícios, ordem dos exercícios, na intensidade, no volume, no intervalo, na velocidade e na frequência semanal de treinamento. A gente tem que pensar em todas essas variáveis para montar um treinamento adequado, para montar um treinamento bom para o nosso cliente. Tudo bem? Então, quando a gente fala de ações musculares, a gente está falando de ações musculares concêntricas, excêntricas e isométricas. Não sei o que é isso. Tem uma videoaula, vou deixar o link aqui na descrição. Você assiste depois para verificar o que é uma ação muscular concêntrica, excêntrica ou isométrica. Se você já sabe, a gente avança. E é o seguinte, pessoal, tanto para iniciantes quanto intermediários, bem como os avançados, o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda que você utilize tanto ações concêntricas quanto excêntricas se você quer aumentar a força máxima, tudo bem? E Agnello, usa alguma vez a força isométrica? Usa o treinamento isométrico? Aí vai depender. Vai depender de quê? Vai depender do que você faz, vai depender da modalidade do seu cliente. Se ele só quer hipertrofia, se o treino dele é de hipertrofia, mas você está numa fase de ganho de força, talvez não necessite de isometria. Mas para algumas modalidades esportivas vai ser preciso trabalhar de maneira isométrica, tá bom? Mas aí tudo dentro de uma periodização. A periodização a gente ainda não vai tratar aqui, mas se você for trabalhar com cargas isométricas, você precisa então periodizar o treinamento. Quando a gente fala de ações musculares, a gente está falando então aqui de ações concêntricas, excêntricas e isométricas. Concêntrica eu já falei em uma videoaula, só vou enfatizar para você não perder tempo. Tá? Na ação concêntrica você vence a resistência, ou seja, você ganha da sobrecarga numa rosca direta, por exemplo, é a fase que você está suspendendo o peso, é a fase que você está suspendendo a barra, então ali você está vencendo a sobrecarga, vencendo então a ação da gravidade,
você está realizando uma ação concêntrica. Já na excêntrica, moçada, o que vai acontecer? Você perde para a resistência. Então, usando esse mesmo exemplo da rosca direta, é quando a barra está descendo. Aquele treino é um treino, ou melhor, aquela ação é uma ação excêntrica. Tudo bem? E se você estivesse somente sustentando a barra, seria uma ação isométrica. Beleza? Então, você pensa ali nas ações, tá? E já sabe que, bem, eu quero melhorar a força do meu cliente, eu vou enfatizar então em treinos concêntricos e excêntricos. Só vou usar a isometria em situações bem específicas, em situações bem particulares. Agora, um critério muito importante para quando você vai montar o treino do seu cliente é a seleção dos exercícios. Por quê? Porque quando você seleciona os exercícios, você está orientando o seu cliente a realizar algumas ações, tanto concêntricas quanto excêntricas, de acordo com as suas características. Então, por exemplo, você vai utilizar para iniciantes e intermediários movimentos tanto de monoarticulares, esse SJ aqui, tá? SJ de ou junta simples, né, do inglês aqui, articulação simples, e aqui múltiplas articulações. Então, ó, articulação simples, múltiplas articulações, beleza? Pessoal, o que acontece? Alguns autores falam assim, não, para você não precisa trabalhar exercícios para iniciantes, por exemplo, com articulações simples. Só que tem um monte de estudos que mostram que é interessante você fazer trabalhos com articulação simples, tá bom? Para movimento, para exercícios, então, com articulação simples. Para agrupamentos musculares, por exemplo, a evolução deles, a evolução de alguns grupamentos vai acontecer também através de ações nas quais envolve somente uma articulação. Quer um exemplo disso aqui? Então, se você for fazer um treinamento de supino, você está trabalhando múltiplas articulações, um exercício com múltiplas articulações. Por quê? Porque envolve a articulação do ombro e a articulação do cotovelo. Agora, se você vai trabalhar somente, por exemplo, um voador, né, somente o exercício de o voador aqui, ele é de uma única articulação. Tá? O trabalho aqui enfatiza uma única articulação. Qual dos dois é melhor? O supino ou o voador? Aí depende do objetivo. Mas o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda então que você faça os dois, tanto o monoarticular quanto o biarticular ou multiarticular. Tudo bem? Para os intermediários, nós seguimos o mesmo princípio, tanto multiarticular quanto monoarticular, beleza? E aí, galera, a gente deve levar em consideração mais alguns aspectos, tudo bem? Por quê? Porque olha só, quando você vai fazer um exercício que envolve somente uma articulação, você tem que ter em mente que aquele exercício, para o desempenho da força, ele pode influenciar no desenvolvimento final do seu projeto, do seu programa de treinamento. Por isso, a ordem entre monoarticular e multiarticular, ela deve ser estabelecida. A gente vai falar de ordem de exercício assim que eu mostrar para vocês, por exemplo, como você seleciona os exercícios para os avançados. Por isso eu falei logo dessa diferenciação entre simples e multiarticular, entre mono e uniarticular. Vejam bem aqui, ó. Para os avançados, o Colégio Americano recomenda que você utilize tanto os mono quanto os multiarticulares. No entanto, a ênfase é nos multiarticulares. Por quê? Porque aqui o nosso objetivo, o que nós estamos tratando, é o treinamento para ganho de força. Então, se eu quero ganhar força, se eu quero aumentar minha força máxima, eu tenho que trabalhar o máximo de grupamentos musculares possíveis dentro do mesmo exercício. É por isso que alguns autores falam assim, não, você não precisa utilizar exercícios com articulação simples, exercícios que
exercícios com articulação simples, desculpa, exercícios monoarticulares, porque quando você faz o exercício biarticular ou multiarticular, você já trabalha outros grupamentos musculares. Por exemplo, se eu faço o supino novamente, eu vou trabalhar peitoral, eu trabalho meus deltoides e eu trabalho meu tríceps. Agora, se eu faço o voador, o meu trabalho do tríceps ele acaba ficando reduzido. Então, se eu faço voador, eu vou ter que ainda fazer um tríceps pulley, por exemplo, para eu desenvolver o meu tríceps. Quando você faz o multiarticular, você já acaba trabalhando os três grupamentos aqui que eu citei, né? Peitoral, deltoide e tríceps. Então, para os iniciantes, de fato, a ênfase é no multiarticular. Para os iniciantes, de fato, a ênfase é no multiarticular. Só que, com o passar do tempo, você vai ver que o exercício multiarticular ele não é o suficiente para o desenvolvimento pleno do seu cliente. Você vai precisar fazer exercícios monoarticulares. No entanto, se você enfatiza a força que é o objetivo da aula de hoje aqui, força, você vai priorizar os multiarticulares, beleza? E agora então a gente chega na ordem dos exercícios, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque existem autores que falam assim, a ordem não importa. Outros autores falam não, a ordem importa sim. E quem está certo? Os dois estão certos. Por quê? Porque quando a gente fala de ordem, se você estiver objetivando a força, você precisa trabalhar então, tá? Você precisa trabalhar então essa ordem aqui, tá? E se você, o que significa essa ordem? O que é esse monte de coisa aqui? Eu coloquei os três quadros para aparecerem ao mesmo tempo, porque tanto para iniciantes, intermediários e avançados, a gente vai utilizar o mesmo princípio de acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, tá? E eu posso ser bem honesto com vocês. Os meus clientes eu normalmente utilizo essa sequência aqui, salvo, tá? Salvo algumas exceções. Mas se eu estiver trabalhando o desenvolvimento da força, eu utilizo essa sequência aqui. Então, ó, grandes grupamentos musculares primeiro e pequenos grupamentos musculares depois. Tá? GG, o que significa grandes grupos, PG, pequenos grupos. Então, eu começo trabalhando os grandes grupos e depois eu vou para os pequenos grupos em tanto iniciantes quanto intermediários, bem como os avançados. Agora a gente precisa ressaltar algumas coisas aqui. Pessoal, quando o colégio americano fala de grande grupo, de pequeno grupo, tá? Eles não estão dizendo, por exemplo, que o peitoral é maior do que o tríceps. Não é isso, tá bom? Não é isso. Eles falam o seguinte, comumente a gente tende a chamar, por exemplo, peitoral, grande dorsal, quadríceps, de grandes grupos musculares. Quando você, então, vai fazer um treino que envolva peito e ombro, você trabalha primeiro o peitoral, depois você vai trabalhar o ombro. Peito e tríceps, primeiro o peitoral, depois o tríceps. Costas e bíceps, primeiro as costas, né, primeiro os dorsais, depois o bíceps. É isso. Por quê? Porque, pessoal, se a gente for parar para analisar, de fato, não dá para dizer que o peitoral é maior do que o tríceps. Quando a gente analisa proporções, a gente vai ver que tem que o tríceps ele acaba sendo maior do que o peitoral. Tem estudos que mostram isso, tá bom? Tem estudos que já mostram que, por exemplo, o tríceps ele é maior do que o peitoral, tá? Quando a gente analisa o contexto global aqui da musculatura, tudo bem? Então, você vai começar pelo grande grupo, depois você vai trabalhar o pequeno grupo. No entanto, saiba que esse grande grupo aqui que a gente está falando, ele não necessariamente é maior do que o outro. É que ele pega mais de uma articulação, por exemplo. Beleza? Beleza? E aí, a gente também precisa ressaltar algumas coisas. Isso aqui é para desenvolvimento da força. Para desenvolvimento da hipertrofia, a história é outra. Eu vou fazer a videoaula falando sobre a hipertrofia, tudo bem? Aqui é força, beleza? Olha só, você vai começar então para o desenvolvimento da força pelos grupamentos, pelos exercícios monoarticulares e depois você passa você vai começar pelos multiarticulares, depois você passa para os monoarticulares. E olha só que interessante, você vai começar com aqueles exercícios
que a intensidade é mais alta para depois passar para os exercícios de intensidade mais baixa, tá? Então aqui, ó, esse A significa alta em intensidade, B é o de baixa em intensidade. Vamos levar em consideração então aqui, se você for trabalhar, por exemplo, um treino de dorsais e bíceps, tá? Vamos trabalhar por cadeias musculares aqui. Então, quando você faz um exercício de puxada, por exemplo, você também ativa o seu bíceps braquial, né? O bíceps braquial ele vai ser ativado porque você faz uma flexão do cotovelo aqui durante a puxada. Beleza, então se a gente for trabalhar com cadeias musculares, quando eu faço a puxada, eu trabalho o bíceps. E aí, pessoal, qual é o treino mais intenso para você? Um treino de dorsais ou um treino de bíceps? Onde é que você vai conseguir superar mais carga? Num puxador ali no grande dorsal, no qual às vezes você zera uma máquina? Ou num bíceps que você vai pegar o que? 40, 50 numa rosca direta? Se você for muito forte, você ainda pega isso aí. Se não, se você for um cara intermediário, você vai ainda pegar uma carga menor. O que vai acontecer então? Quando se fala de alta intensidade para depois falar de baixa intensidade, a gente precisa levar em consideração esses aspectos. E aí, se a gente analisa o treinamento de maneira global, o de alta intensidade normalmente ele é um multiarticular, e aí por isso é considerado grande grupo, tá? É aquele grupamento que você vai conseguir trabalhar com a intensidade maior, tudo bem? Então, moçada, só para deixar claro, não é que o Colégio Americano de Medicina Esportiva está errado. Para vocês terem ideia, a recomendação desde 2012 tem, sei lá quantas referências, umas 200, 300 referências, não sei, não contei a quantidade de referências, mas tem muita coisa. Então, eles se basearam em muitos estudos, tá? Tem pesquisadores ali como Fleck, Kramer, Ratames, enfim, os caras mais fantásticos, os pesquisadores mais fantásticos da ciência do exercício, da ciência do treinamento de força. Então, não erraram quando falam de grande grupo ou pequeno grupo, tá? Simplesmente eles tornaram o linguajar mais acessível para quem está acompanhando. E eu estou fazendo isso aqui para vocês, estou mostrando isso para vocês. Quando eu falo então de grande grupo, não é que o peitoral é maior do que o tríceps, tá bom? É simplesmente que você vai trabalhar ele primeiro quando você quer ganhar força, porque no supino, por exemplo, você trabalha com intensidade mais alta, ele é um exercício multiarticular, beleza? Vamos seguir aqui então para a intensidade do esforço. Qual é a intensidade que eu devo utilizar se eu quiser aumentar a força do meu cliente? Meus amigos, é o seguinte, em relação à intensidade, a gente deve levar em consideração alguns aspectos, tá? O Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele sugere que você faça um teste de uma repetição máximo, teste de um RM, tudo bem? Só que você não vai fazer o teste de um RM quando o sujeito chega na academia, por exemplo. No primeiro dia de treino dele, você não consegue fazer esse teste de RM. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai adaptar o sujeito, 1, 2 semanas ali, adaptando o sujeito, colocando esse cara para rodar na academia, coloca ele para fazer vários exercícios, tá? De repente, ele faz um exercício para cada agrupamento muscular por dia, 2 a 3 séries ali, 1 a 3 séries, enfim. Ele vai fazendo esses exercícios, vai fazendo esse exercício até que ele adquirir experiência. Ele não se tornou um intermediário, um avançado, mas ele agora sabe pelo menos realizar um movimento. A partir disso aí, a partir do momento em que ele consegue realizar o movimento, você já faz então o teste de um RM. Você já consegue fazer um teste para quantificar a carga de trabalho dele. E eu posso te garantir uma coisa, a partir do momento em que você quantifica a carga do seu cliente, do seu aluno, você então aumenta a possibilidade de acerto no desenvolvimento do cliente. Tá? Você aumenta a possibilidade de alcançar o objetivo dele. Tá? E por que eu falo aumenta a possibilidade? Porque não é certo, isso aqui não é uma ciência exata. Tá? Não tem 100% de certeza, mas aproxima-se. Tá? Aproxima ali de você acertar. Então vamos lá. Olha, nesses dois casos, os iniciantes você vai trabalhar com 60 a 70% de um RM. Então, se por exemplo o seu cliente foi lá e fez um exercício
você testou ali, o cliente ele fez, por exemplo, ele pegou 100 quilos no leg press, tá? No teste de um RM, ele fez uma repetição máxima. Ele fez a primeira e não conseguiu fazer a segunda, então você quantificou. Tá? 100 quilos foi um RM dele. Agora, você tem algumas equações, mas existe uma maneira mais simples que o próprio Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda, é você multiplicar esses 100 por 0,7. E aí o que vai acontecer? Você chega então a 70% de um RM. Tá? Se você está periodizando o trabalho do seu cliente, o que eu recomendo? Você começa com 60% na primeira semana, na segunda semana você vai para 65%, na terceira semana você vai para 70% e assim sucessivamente. Depois você vai alterando as cargas, você vai alterando os exercícios, tá bom? Até esse sujeito se tornar intermediário, tá? E aí, Agnello, mas me diz uma coisa, quando é que o meu cliente ele vai deixar de ser iniciante para se tornar intermediário? Quando é que eu vou fazer essa alteração de carga? Notem que agora, até o momento, poucas as diferenças aconteceram entre iniciantes e intermediários. Aqui a gente já começa a visualizar diferenças entre iniciantes e intermediários. Então, quando é que ele deixa de ser iniciante e passa a ser intermediário? Tá? De acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, quando ele atinge 6 meses de treinamento sem interrupção. Então, se o teu cliente treina ali 6 meses, durante 6 meses, ele já vai deixar de ser iniciante e vai passar a ser avançado. Isso é uma regra? Não, isso não é uma regra. Desculpa, isso vai acontecer sempre? Não. Existem exceções, mas, via de regra, normalmente são 6 meses para ele deixar de ser iniciante e passar a ser intermediário. Isso precisa estar claro na sua cabeça. Você precisa, quando for elaborar o treinamento, ter paciência e esperar esse cliente atingir o pico ali de performance dele para você poder fazer com que ele mude de estágio, digamos assim, no treinamento. Existem pessoas que se tornam intermediárias mais rapidamente? Claro que existem. Assim como algumas outras vão se tornar intermediárias depois desse período. Digamos que o iniciante treine 3 vezes por semana, ele vai demorar ali 6 meses realmente para se tornar então intermediário. Agora, esse iniciante no primeiro mês começou a treinar 3 vezes na semana. No segundo mês ele foi 4 vezes. No terceiro mês, 5 vezes. No quarto mês, ele já foi 6 vezes. Você já avança esse cara de etapa. Não fica esperando mais, não. E aí, os intermediários vão trabalhar com cargas entre 70% a 80% de um RM. Agnello, eu devo quantificar, eu devo fazer esse teste de um RM toda vez com o meu cliente. É o seguinte, se o teu cliente é de personal, faz. Se tu trabalha ainda no salão, eu te dou uma outra sugestão, que quando a gente for falar de volume, a gente chega lá nela. Mas, se tu trabalha com cliente de personal, faz isso aqui. Agora, se tu trabalha com um cara no salão, e aí vamos lá, você tem ali 12, 15 clientes no mesmo horário para atender, não dá para fazer o teste de um RM com todo mundo. Então você vai utilizar zona-alvo de repetições, enfim. Mas se você trabalha com personal, faça o teste. Aqui você segue o mesmo princípio. Vamos lá, 100 quilos no leg press, 80%, 80 quilos. Tudo bem? Aí você então prescreve esse treinamento para o cliente. E os avançados, para o desenvolvimento de força, você pode trabalhar com até 100% de um RM. 100% de um RM. O cara quer desenvolver força. É força máxima, papai. Força máxima, em alguns casos, você vai trabalhar até com cargas acima de 100% de um RM, se o treino tiver ênfase excêntrica, por exemplo. Tudo bem? Então, você vai trabalhar com 100% de um RM, só que para você chegar a esse 100% aqui, você precisa periodizar. E outra coisa, o sujeito não vai trabalhar em todo o treinamento com 100% de um RM. Isso vai depender dos períodos em que ele está. Um levantador de peso, por exemplo, olímpico, o cara daquele que trabalha com a força máxima de fato, ele não treina todos os dias com aquela carga que ele levanta ali na Olimpíada. Tá? Às vezes ele chega na Olimpíada e ele superou uma carga que nunca ele conseguiu no treinamento.
Outras vezes, o que vai acontecer? No treinamento, ele pega cargas muito maiores do que ele conseguiu fazer ali na prova. Existem fatores psíquicos, fatores neurais intervenientes aqui nessa força máxima. Eu já falei isso em outra aula, tá bom? Assiste as outras videoaulas para você entender tudo isso aqui. Então, para ele trabalhar com 100% de um RM, eu preciso organizar muito bem o treino desse cara. Se esse treino estiver desorganizado, vai ser difícil eu conseguir chegar a essa carga aqui. Vai ser difícil eu conseguir fazer o sujeito superar esse valor ou trabalhar em cima desses 100%. Tudo bem? Vamos chegar aqui para falar do volume, então, galera. Isso aqui é muito interessante. Vejam bem, S significa séries, R, obviamente, significa, então, repetições. Qual é a recomendação? 1 a 3 séries para cada exercício, tá? 1 a 3 séries para cada exercício e 8 a 12 repetições. Ah, rapaz, olha o 3 de 10 aqui entrando, né? Como assim? Eu estou vendo 8 a 12. Pois é, 3 entre 8 a 12. No meio está o quê? 10, não é? É, isso aí. Por quê, pessoal? Porque verificou-se, tá? Verificou-se que quando você faz entre 8 a 12 repetições, você está trabalhando a cerca de 70% de um RM. Essas repetições aqui são chamadas de repetições máximas. Como assim? O sujeito chegou a 12 repetições, mas ele não consegue fazer 13. Então, na 13ª, ele já falharia. Já aconteceria com ele uma falha chamada de falha concêntrica. O que é isso? É a falha no momento em que ele está superando a sobrecarga. Então, já que ele vai sofrer essa falha concêntrica aqui, tá? Desculpa, já que essa falha está acontecendo com 12 repetições aproximadamente, e essas 12 repetições ele está fazendo com essa carga aqui de 70%, já penso, logo existo, né? Bem, se eu fizer 3 de 10, está ótimo, eu vou hipertrofiar. É isso aqui que vai acontecer. Né? Existem também alguns estudos que mostram uma historinha sobre o 3 de 10, que o 3 de 10 ajudou a aumentar a quantidade de hormônios de crescimento, alguns outros hormônios como testosterona, enfim, tá bom? Mas, pessoal, isso aqui, ó, é para o iniciante. Agora vamos lá, vamos pensar aqui em questões práticas, tá? Teu cliente, ele quer de fato a hipertrofia, talvez ele não queira tanta força. Então, quando é que você vai trabalhar a força nesse cara iniciante? Provavelmente você vai trabalhar de fato a força nele no primeiro mês. No primeiro mês ele vai desenvolver muita força. E eu já te mostrei em outro vídeo que com 21 dias ele começa até a desenvolver massa muscular em alguns grupamentos. Então veja bem, no primeiro mês você vai trabalhar com essa carga aqui. Depois talvez já seja o caso de você aumentar um pouquinho. Tá? Se ele está trabalhando com uma série por exercício e você está trabalhando você está realizando treinamentos para o corpo todo, primeira semana vai uma série, né? Depois que você fez o teste RM, primeira semana uma série, segunda semana 2 séries, terceira semana 3 séries, tá? Aí você vai modificando as formas de organização do treinamento. Primeiro você usa múltiplas séries, depois você utiliza múltiplas séries, mas primeiro alternado por segmento, ou seja, membro superior, membro inferior. Depois você pode utilizar já separar ali por cadeias articulares ou cadeias musculares, enfim. Isso tudo vai variar bastante, tá? Mas o volume é interessante que seja esse aqui nos primeiros meses de treinamento enquanto o sujeito é iniciante, tá? Já com os intermediários, a quantidade de séries ela é muito relativa. Ela depende muito daquilo que você está trabalhando, tá? Depende muito dos grupamentos musculares que você vai enfatizar, tá? Então você pode utilizar mais de 3 séries, tá? Múltiplos sets aqui ou múltiplas séries pode ser utilizada aí sem problema nenhum. E a quantidade de repetições já vai variar entre 6 a 12. Por que 6 a 12? Porque quanto mais próximo de 70% de um RM, mais próximo de 12 repetições ele vai conseguir fazer. Com 80% de um RM, ele vai estar mais próximo de fazer 6 repetições. Notem que aqui acontece a mesma relação, tá bom? Com 12 ele está próximo de 60%, com 8 ele está próximo de 70%, tudo bem? E aqui já começa a mudar, tá bom? Já começa a mudar.
Por quê? Porque 80% já é uma carga já bem superior ao que ele estava trabalhando aqui. Vamos imaginar que aqui ele está trabalhando com 70 quilos no leg press, só que ele já aumentou aqui, passados os 6 meses, ele não pega mais 100 quilos no leg press. Aqui ele já passou a pegar, de repente, 300 quilos no leg press, né? E aí você vai calcular os 80% disso aí, né? Então já vai dar uma quilagem aqui bem superior. E aí para ele fazer 6 a 12 repetições, o trabalho já fica bem mais complicado. E os sujeitos que são avançados, eles podem fazer o treinamento entre 1 a 12 repetições. Por quê? Porque esse cara trabalha com carga de 100%. 100% de um RM, é bem provável que ele faça uma repetição só. Ele tem que fazer uma repetição com 100% de um RM. Se ele fizer duas, é porque o cálculo aqui de um RM, o cálculo de força máxima dele está errado. Tá bom? Tá errado isso aí. Então você precisa fazer esse ajuste. Quanto mais baixa for a intensidade, ou seja, chegando mais próximo de 90% a 85%, esse cara ele vai conseguir então aumentar a quantidade de repetições. E ele aumentando essa quantidade de repetições aqui, obviamente a intensidade está mais baixa. Quanto maior a quantidade de repetições, mais baixa vai ser a intensidade. Então vai ser o caso de, se você quer aumentar a força dele em um RM, trabalhar mais próximo de uma repetição, tá bom? Aí você respeita um princípio científico chamado princípio científico da especificidade, que é aumentar a força máxima, então vou trabalhar com carga máxima, tudo bem? E já o intervalo, tá? Este aqui é algo que muitas vezes é negligenciado, essa variável do treinamento, muitas vezes ela é negligenciada dentro da academia. Mas a gente tem que levar em consideração que o intervalo ele pode ser importante dentro de alguns aspectos. De fato, para a hipertrofia muscular, tem alguns achados recentes que mostram que o intervalo ele não importa tanto, tá? Não importa tanto. Para força muscular, para força motora, para força máxima, o intervalo ele foi pouco investigado até o momento, tudo bem? Mas a gente vai seguir as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte e eu vou também falar aqui o que no aspecto prático a gente consegue fazer, tudo bem? Então vejam bem, o Colégio Americano fala o seguinte: 2 a 3 minutos para o core, ou seja, para o tronco, e 1 a 2 minutos para membros superiores e inferiores, para todos os grupos, tá? Tanto iniciantes quanto intermediários, bem como avançados. Então, 2 a 3 minutos para o tronco. Moçada, vamos lá. 2 a 3 minutos para o sujeito iniciante é muito tempo de descanso se você for pegar isso em termos práticos, tá? Às vezes o iniciante ele faz o treino e ele não precisa descansar tudo isso para ele conseguir fazer uma segunda série, tá? E ele vai conseguir fazer a segunda série com o mesmo número de repetições. Então, às vezes, você pode modificar isso aqui de acordo com a capacidade do seu cliente. Em algumas situações, de fato, você vai ter que dar de 2 a 3 minutos. Mas em outras, você pode diminuir, sim, esse tempo de recuperação aqui, tá bom? Do mesmo jeito que você pode aumentar. Vamos lá. Aqui está, vamos pegar aqui o exemplo dos avançados, tá? 1 a 2 minutos para membros inferiores, por exemplo. O cara que faz um treino pancada de membro inferior, ele sabe que muitas vezes 2 minutos de recuperação é pouco tempo. Vamos lá, digamos que o sujeito faça 4 repetições máximas, tá? Ele está trabalhando ali com uma carga de aproximadamente 90% de um RM. E se ele faz 4 repetições máximas, significa que na quinta ele já falharia na fase concêntrica. Então, provavelmente esse cara gastou um monte de glicogênio muscular aqui para gerar ATP. Ele gastou um monte de energia para gerar ATP. A atividade neural aqui nesse sujeito foi altíssima. Altíssima. Meu amigo, seguinte, 2 minutos de recuperação, esse cara vai ser pouco. Para esse cara vai ser pouco. E eu digo mais, se o trabalho enfatizou o metabolismo da fosfocreatina, esse descanso ele vai ter que ser pelo menos aqui de 3 minutos.
Tá? Se o treino foi um treino que enfatizou o metabolismo fosfagênico, esse cara vai ter que descansar pelo menos 3 minutos. Tudo bem? Agora, no core tem treino que você faz ali, vamos lá, o cara faz uma série no puxador, com 1 minuto e meio, ele já recuperou bem, tudo bem? Ele já recuperou bem. Agora, é interessante você sempre avaliar o seu cliente. É interessante que você leve em consideração que isso aqui é uma recomendação baseada em diversos artigos. Diversos artigos. No entanto, o seu cliente pode ser um pouco diferente da população que foi investigada, tá bom? Então observa ali, tenha sempre esse feedback do seu cliente, tá ok? Tenha sempre o feedback do cliente. Em relação à velocidade de execução, as pessoas iniciantes devem realizar os exercícios com intensidade, com velocidade entre lenta e moderada. E por que velocidade lenta a moderada? É o seguinte, essa pessoa muitas vezes está aprendendo o movimento. Então, enquanto ela está aprendendo o movimento, é normal que ela não tenha tanta coordenação. A gente já viu em outra videoaula que você, durante o processo de aprendizagem, o seu organismo promove muitas contrações, a sua atividade neural ainda não está bem estabelecida para você filtrar os impulsos elétricos para as unidades motoras corretas. Então, às vezes, você contrai, o seu cliente iniciante contrai o músculo agonista e o antagonista ao mesmo tempo, e isso acaba gerando uma falha motora, uma dificuldade para realizar determinados movimentos. Por isso, o movimento para o iniciante deve ser lento, para ele aprender a coordenar, ele deve ficar pensando no movimento, ele deve então coordenar melhor essa ação. Tá? Conforme ele vai aprendendo as técnicas de movimento, o que ele vai fazer? Ele já migra então essa velocidade ali de lenta para moderada. Hora e meia ele vai baixar para lento, enfim, isso aí vai depender da variação do treinamento que você vai aplicar ali no seu cliente, tá? Mas para ganho de força, lenta a moderada para o iniciante. Já o intermediário, ele vai trabalhar com a velocidade moderada. Tá? Ele já trabalha com a velocidade moderada. A gente já não trabalha tanto com a velocidade lenta aqui no intermediário, porque esse cara está trabalhando com umas cargas superiores. Então, já que a intensidade aumentou, a quantidade de séries aumentou e o tempo de recuperação é basicamente o mesmo, o que vai acontecer? Por vezes, se ele tiver que fazer um movimento mais lento, ele vai aumentar demais o tempo de tensão do músculo. E o objetivo aqui é aumentar a força, tá bom? O objetivo aqui é aumentar a força, não necessariamente o tempo de tensão. Se eu penso então que eu vou aumentar a intensidade, não dá para fazer um movimento muito lento. Tá ok? Isso precisa estar muito bem esclarecido. Você precisa enfatizar isso com seu cliente. Muitas vezes o sujeito precisa aumentar a força, vamos lá. Ele é um lutador. Ele precisa aumentar a força máxima para depois aumentar a potência. Então não adianta ele fazer um movimento lentinho. Ele não está treinando hipertrofia, ele está treinando força. Então precisa aumentar um pouco a velocidade disso aí. Já o sujeito avançado, ele vai fazer o movimento na maior velocidade possível. Só que esse movimento ele vai ser lento. Involuntariamente o movimento é lento. Não entendi, Agnello, como é que o movimento é rápido, mas é lento? Galera, observa aqui os levantadores de peso olímpico. Eles fazem algumas ações rápidas, não é? Eles fazem algumas ações rápidas ali para superarem aquela carga. Mas é o seguinte, imaginem vocês se eles estivessem trabalhando com uma carga de 50% do que eles estão trabalhando ali. Será que o movimento não era muito mais rápido? Não seria muito mais rápido? Claro que seria. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? É que o movimento é rápido. Só que ele não é tão rápido quanto o máximo possível por esse cara. Então, ele vai ser involuntariamente lento. No entanto, é na maior velocidade possível que o sujeito consegue fazer. Vocês já devem ter visto alguma prova, alguma competição de strongman. Os caras têm que carregar ali, de repente,
80, 90, 100 quilos de cada lado, um cilindro de cada lado do corpo, e o sujeito vai carregando aquilo ali e ele está andando na maior velocidade possível. Na verdade, na cabeça dele ele está correndo, mas você está vendo que o movimento não é muito rápido. Se ele largar aquilo ali e sair correndo, ele vai correndo uma velocidade muito maior. Só que para o momento, aquela velocidade daquela caminhada ou daquele trote que ele está dando é a máxima possível. Por isso a velocidade é rápida, mas o movimento é involuntariamente lento. Tudo bem? Espero que isso tenha ficado claro na sua cabeça. Se não ficou, pausa o vídeo aqui e retoma. Pausa o vídeo e retoma, mas isso tem que ficar claro na sua cabeça. A última variável do treinamento que a gente vai discutir hoje é a frequência semanal. E a frequência semanal é bem interessante. Vejam bem, o iniciante, de acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele deve ir para a academia de 2 a 3 vezes. Mas Agnello, meu cliente, me pagou para treinar 5 vezes na semana. Então, o cara vai 5 vezes na semana. Você vai perder o dinheiro? Você não vai. Agora, o que você vai fazer? Você vai fracionar o treinamento. Você vai fracionar o treinamento. De repente, um dia ele trabalha membro superior, no outro dia ele trabalha membro inferior. Ou você coloca o treinamento para o corpo todo, só que com poucas séries. Ou então você já vai começar a trabalhar, de repente, um dia tronco, outro dia membro inferior, outro dia braços. E assim sucessivamente. Você vai fazendo essas alterações, tudo bem? Mas lembre que essas alterações, essa variação aqui é para você conseguir conquistar o cliente. Se o seu cliente vai trabalhar de 2 a 3 vezes na semana, 3 vezes é o ideal, de fato, o que você faz? Pega essas variáveis todas aqui e segue essas variáveis. Por exemplo, trabalha múltiplas junções e simples junções, tá? Ou seja, múltiplas articulações e articulações simples, exercícios multiarticulares e exercícios monoarticulares. Começa trabalhando pelos grandes grupos e depois os pequenos. Lembrando que eu já falei a diferença entre grande grupo e pequeno grupo. Se você vai pegar essa imagem aqui, essa parte da videoaula, e vai printar ou gravar isso aí para mandar para alguém, saiba que antes eu já expliquei o porquê do Colégio Americano de Medicina do Esporte chamar isso aqui. Beleza? Olha só, você vai começar trabalhando os exercícios multiarticulares para depois os mono e começar com os de alta intensidade para depois os de baixa intensidade. Já que o sujeito só vai 3 vezes na semana, utiliza tudo isso aí. Coloca o cara para treinar peito na segunda, peito, costas e membro inferior na segunda-feira. Na quarta-feira, peito, costas, membro inferior. Peito, costas e membro inferior na sexta. O sujeito vai todo. Aí você enfatiza assim os multiarticulares. Primeiro mês, segundo mês, aí você já vai modificando a rotina de treino dele, beleza? É importante que você saiba isso. Você deve aumentar a sobrecarga de trabalho dele para que ele ganhe, para que ele sofra ganhos. Então não adianta você estabilizar o treino do sujeito, porque muitas vezes o treinamento com o personal trainer ele é mais efetivo do que o treinamento no salão sem um personal, porque o personal ele quantifica a carga, ele aumenta a sobrecarga de trabalho, tá bom? Existe uma história lá da Grécia, né? Milo de Crotoma, um atleta de luta olímpica, ele carregava, por exemplo, um bezerro, tá? Todo dia ele carregava aquele bezerro, todo dia ele carregava aquele bezerro. E esse era o treino dele, tá? Foi um treino de sobrecarga progressiva. Ah, mas pô, todo dia o mesmo bezerro é. Só que ele começou a carregar o bezerro filhote. Conforme o bezerro foi crescendo, foi ficando adulto, o bezerro foi ficando mais pesado. E a força do Milo de Crotoma também foi aumentando. Então ele se tornou campeão justamente porque ele era o único que fazia esse treinamento com sobrecarga progressiva. O que a gente está falando aqui então? Que você precisa então também fazer essa sobrecarga progressiva com seu cliente. Tá? Você precisa manipular as cargas de trabalho dele para que ele chegue então e atinja o seu objetivo de aumento de força. Beleza? Já o sujeito que é intermediário, a recomendação é que ele trabalhe de 2 a 4 vezes na semana, tudo bem? E aí já fica até mais fácil para você organizar o trabalho dele, se ele for de 2 a 4 vezes na semana. Para o intermediário está ótimo isso. Primeiro dia, membro superior e tronco.
e tronco. Segundo dia, membro inferior. Descansa na quarta-feira. Treina na quinta, membro superior e tronco. Treina na sexta, membro inferior. Descansou sábado e domingo. Volta na segunda e repete o processo, tá bom? 2 a 4 vezes. Se o sujeito quer trabalhar mais dias, você organiza de outra forma. Mas a recomendação do Colégio Americano para o sujeito ter aumento significativo de força são 2 a 4 vezes se ele for um cara intermediário. E para os avançados, ele pode trabalhar de 4 a 6 vezes, tá? Menos do que isso não é recomendado, de acordo com o Colégio Americano, para desempenho da força. Menos do que 4 sessões de treino por semana para ganho de força muscular não é recomendado. 6 vezes por semana, você pode organizar o treino dele em A, B e C, por exemplo, ou você pode organizar o treino dele com um grupamento muscular sendo trabalhado por dia. Enfim, isso aí vai depender bastante do que você está pensando. Mas quanto maior for a intensidade do trabalho, menor é a frequência daquela sessão de treinamento durante a semana. Então vamos lá. Digamos que o sujeito fez o treinamento para desenvolvimento de força de membro inferior. Então esse cara fez 8 séries de agachamento a 100% de um RM, dando aqui 3 minutos de intervalo. Porra, foi força máxima que o cara fez. Força máxima que o cara fez. O cara não conseguia fazer a segunda repetição. Imagina como esse cara saiu. É provável que se ele tenha feito isso na terça, ele só consiga treinar bem de novo na outra terça-feira. Você faz um teste, de repente você coloca ali terça e sábado esse treino. Beleza, o cara fez na terça, 100% de um RM, ele conseguiu fazer as 4 séries. 4 séries com uma repetição. Chegou no sábado, ele já não conseguiu, ele só conseguiu fazer 3. Opa, o descanso então não foi adequado. O que aconteceu? No lugar de você gerar uma sobrecarga progressiva, você está então diminuindo aqui a força do sujeito. Isso não é interessante para ele. Isso não é bom para o seu cliente. Então você precisa ter esse feeling, tá? Ter essa percepção e sempre ter um feedback do seu cliente para saber como você vai organizar o treinamento de melhor forma, da melhor maneira. Galera, deixa eu pedir uma coisa para você. Faz o seguinte, printa essa tela, printa do jeito que está agora. Printa isso aqui e joga na rede social, joga no teu feed, joga no history. Divulga o trabalho, divulga não só o meu trabalho, mostra que você também está estudando, mostra que você pode ir além do mercado de trabalho, que você não vai ficar na mesmice, que você está evoluindo. O meio digital está aqui para te ajudar a evoluir, está aqui para te ajudar a crescer. E eu sou uma pessoa que estou te ajudando a crescer. Agora, você só vai crescer se você quiser. Algumas pessoas têm questionado o tempo do meu vídeo. Ah, o teu vídeo é muito longo. Eu sei que é longo, porque o meu vídeo é vídeo aula. Tá? O meu vídeo não é um vídeo de marketing, não é um vídeo para simplesmente eu vender, é para eu ajudar as pessoas a aprenderem. Tá? Eu dou conteúdo de graça aqui para você aprender, para eu te ajudar a aprender, para você se tornar um profissional de educação física fera, um personal trainer fera, beleza? Agora só mais um pedido, se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa as notificações, beleza? O próximo vídeo nosso vai ser sobre hipertrofia, então eu vou mostrar as recomendações para o treinamento de hipertrofia. Você vai ver que não varia muito disso aqui não. O próximo vídeo provavelmente vai ser menor porque eu já falei de já destrinchei todas as variáveis do treinamento, então eu só vou falar agora como você vai trabalhar em cada variável, ele vai ser menor. Mas se inscreve nesse aqui, ativa as notificações para você receber o vídeo sobre hipertrofia. Quase todo dia tem vídeo novo aqui. Beleza? Quase todo dia tem vídeo novo no canal. E se você quiser ficar fera, então, você precisa se inscrever nesse canal. Você precisa divulgar esse canal, você precisa se esforçar, estudar e acompanhar o canal. Beleza, galera? Um grande abraço para todo mundo. Espero vocês no vídeo de hipertrofia.